Super curiosos? De uma coisa temos certeza: as histórias aqui do canal são as mais emocionantes e inacreditáveis que você já viu pelo YouTube. Já prepara o lencinho e aguenta o coração, porque você vai conhecer histórias de adoções realmente tocantes. As mães costumam ficar ao lado de seu filho, independente do que aconteça. Mas na história de hoje, vamos mostrar um caso que não é bem assim. Um pai teve que lutar na justiça para impedir que sua própria filha fosse adotada. E o resultado dessa batalha foi emocionante. Ficou super curioso? Então já deixa seu like e bora pro vídeo. Christopher Emanuel era um homem muito bonito e de um porte atlético que trabalhava em um armazém na cidade de Trenton, na Califórnia do Norte. Trabalhavam poucas mulheres no armazém, mas Chris nunca se importou com isso. Ele era focado em seu próprio serviço. Em mais um dia normal de trabalho, ele se deparou com algo incrível que, quando viu, ficou impressionado. Uma mulher estava no comando de uma das empilhadeiras, mas não foi isso que chamou sua atenção. Ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto na vida e que roubaria seu coração. O ano era 2012, mas os dois só começaram um relacionamento sério em 2013. Christopher insistia em conhecer os pais da moça, mas ela sempre adiava a data. Ele achava muito estranho, mas, como era paciente, resolveu esperar pelo tempo que ela quisesse. No verão, os pais da moça resolveram fazer uma viagem. Eles chamaram a filha, mas ela não quis ir. Disse que ficaria para terminar algumas matérias atrasadas da faculdade, mas esse não era o verdadeiro plano dela. A jovem mulher chamou seu namorado para ficar lá por uns dias e ele aceitou, mas aqueles dias mudaram para sempre a vida dos dois. Algumas semanas depois, ela começou a ficar enjoada facilmente e Chris logo desconfiou. Ele comprou um teste de gravidez e a sua intuição estava correta. Sua namorada estava mesmo grávida. O homem ficou muito feliz e ela também. Os dois queriam muito ser pais. A notícia veio um pouco cedo demais, mas Chris estava pronto para assumir as responsabilidades. Ele queria ser um pai tão bom quanto o seu tinha sido. O primeiro ultrassom foi emocionante. Os dois choraram muito, pois tinham finalmente descoberto o sexo do bebê. Era uma menina e ia se chamar Skylar. Tudo parecia perfeito, mas algo terrível estava para acontecer. Os pais da moça resolveram ficar mais um mês viajando. Os dois eram aposentados e só queriam curtir a vida. Christopher admirava muito os dois e não via a hora de conhecê-los. O casal decidiu contar para os pais dela sobre a gravidez juntos, quando eles voltassem. Mas aconteceu um grande imprevisto. Os pais dela se envolveram em um problema e voltaram de surpresa durante a noite, e sua mãe logo percebeu a gravidez. Os dois ficaram muito irritados e desapontados, mas o problema não era a criança, e sim a cor de seu pai. Eles ficaram incrédulos ao saber que Chris era negro e estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para não ter uma criança negra na família. Apesar da namorada de Chris saber que isso era um absurdo tremendo, cedeu aos caprichos dos pais. Christopher recebeu uma ligação de sua namorada no meio da noite falando o que tinha acontecido e disse também que não queria mais ficar com a criança. Desesperado, ele fez com que ela prometesse entregar a bebê a ele quando nascesse. Apesar dela ter prometido, ele não acreditou em suas palavras. Chris estava com muito medo de perder a filha. Por isso, foi atrás de seus direitos como pai e se certificou da guarda da filha. Mas tanto os pais de sua namorada quanto ela já tinham arquitetado um plano terrível. Aos 8 meses de gestação, a jovem moça induziu o parto e doou a criança para um casal. Christopher nunca teria imaginado que a mãe de sua filha seria capaz disso. No dia seguinte, um homem bateu na porta dele e entregou uma carta, e nela dizia que sua filha tinha sido adotada
e continha todos os dados necessários para recorrer na justiça. Isso graças à sua inscrição em um projeto que defende a paternidade solo. Se não fosse isso, talvez ele nunca visse nem ao menos o rosto de sua pequena Skylar. Mas isso não seria tão fácil quanto parece, pois o casal que adotou a menininha contratou um bom advogado. Eles também queriam, mais que tudo, a guarda da pequena Skylar. Christopher fez uma declaração contando toda a história, desde o dia em que descobriram a gravidez até a indução do parto. No entanto, nesse mesmo dia, o pedido de adoção fora do estado foi aprovado. Isso significava que o casal poderia levar o bebê para casa sem nenhuma interferência. Chris não deixaria isso para trás. Ele estava determinado a levar sua filha para casa, pois queria e lutaria para ser o pai dela. Os pais adotivos da bebê Skylar foram colocados contra Chris em uma série de batalhas perante a justiça. Era claro para o pai da menininha que o casal que adotou a criança também estava sofrendo. Uma luta por custódia pode demorar anos, e foi isso que aconteceu. A pequena Skylar tinha quase 1 ano. Eles passaram muito tempo juntos, já tinham comprado tudo para ela e qualquer ataque que eles faziam para cima de Chris era apenas para ficarem com a bebezinha que tanto amavam. Chris entendia a dor deles, mas sabia muito bem o motivo de toda aquela briga. As mães têm direito sobre a custódia dos filhos na maioria dos casos, mas esta era uma luta difícil, pois os pais não costumam brigar por seus direitos e o juiz teria que decidir quem era mais capacitado para cuidar da menininha e não quem era parente. O casal tinha uma boa história para o juiz, pois tentaram por anos ter filhos, mas apesar dos inúmeros tratamentos que eles fizeram, falharam. E foi a mulher quem ofereceu a bebê. Eles não a roubaram e, infelizmente para Christopher, eles também tinham direito sobre sua filha. Eles chegaram a falar que Chris não compreendia as responsabilidades de ser pai e esperava que o amor que ele tinha pela bebezinha o fizesse enxergar isso e parasse de lutar por ela, mas ele jamais faria isso, nunca desistiria de sua filha. O dia da grande audiência tinha chegado e Christopher estava muito nervoso. Sua ex-namorada estava no local, mas decidiu não comparecer. Mandou apenas uma declaração juramentada dizendo que Chris nunca havia se importado com sua gravidez e nem contribuiu financeiramente. Chris conseguiu refutar todas as acusações com provas sólidas de testemunhas e mensagens de textos trocadas pelos dois. A juíza decretou que Christopher Emanuel, pai biológico da menininha Skylar, deveria ficar com a custódia permanente da filha. A ex-namorada declarou que preferia ter a menininha de volta do que deixá-la com ele, mas a juíza não levou isso em consideração e disse que ela e sua família estavam fazendo isso apenas por racismo, e assim o caso foi encerrado. A menininha finalmente foi para casa. Chris era um bom homem e, apesar de não gostar do casal que queria ficar com sua filha, ele entendeu que eles a amavam. Por isso, diariamente mandava fotos e vídeos para eles saberem que ela estava bem e sendo muito bem cuidada. Todos os dias, Chris chega do trabalho e é recebido com um abraço forte e um desenho que sua menininha fez na creche. Agora, ele pode vê-la a todo momento, educá-la e contar histórias antes de dormir. Depois de, enfim, poder ser pai da menininha, Christopher resolveu ensinar a outros homens seus direitos paternos. Por isso criou a Sky is the Limit Foundation. A organização não tem nenhum fim lucrativo e serve somente para ajudar pais em suas batalhas pela custódia de seus filhos. Chris postou em suas redes sociais: "Quero pintar uma imagem positiva dos pais e fazer com que o mundo saiba que existem grandes pais por aí. Não posso ajudar a todos, mas posso incentivá-los a continuar lutando." Ele afirma que está muito feliz fazendo isso e que não teria suportado a dor de viver sem a sua filha. Hoje, a menininha Skylar tem 4 anos de idade e é a alegria da família. No tribunal, o juiz perguntou quem seria a mãe da garotinha e Christopher respondeu: "Ela não precisa de uma mãe, precisa de amor e eu tenho muito para dar a ela, e se precisar de uma figura feminina, minha mãe e minha irmã
farão esse papel, pois são as mulheres mais fortes que eu conheço. E ele estava certo. Sua mãe amava ser avó e sua irmã nunca deixaria nada faltar para sua pequena sobrinha. Essa luta teve um final muito feliz. Você vai se surpreender com o homem que conheceremos hoje. Acredite ou não, todas as 80 crianças que ele adotou até acabaram perdendo a vida e o motivo vai partir seu coração. Ficou super curioso? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Este é Mohammad Bizek. Por mais de 2 décadas ele agiu silenciosamente. Ninguém imaginava o que ele fazia, nem mesmo seus próprios familiares. Foi uma surpresa para todos, inclusive também será para você que está assistindo. Mohammad nasceu na Líbia e é o mais velho dentre 10 irmãos, descrito pela sua família como um homem calmo e muito religioso. Em 1978, ele foi para os Estados Unidos como estudante universitário em busca de novas oportunidades. Acabou conhecendo Dawn e se apaixonando. Em 1989 casou-se com a moça. Antes mesmo de se casar com Mohammad, Dawn havia adotado uma criança. Os avós da mulher foram sua fonte de inspiração, pois foram pais adotivos. Dawn tinha algo em mente, algo que mudaria completamente a vida do casal e de inúmeras crianças. Eles abriram sua casa e a tornaram um abrigo de emergência para crianças adotivas que precisavam estar em um lar imediato. Juntos, Dawn e Mohammad cuidaram de dezenas de crianças, cerca de 80. No entanto, 10 dessas perderam sua vida sob seus cuidados. Algumas se foram em seus próprios braços. Eram crianças deixadas pelos seus pais, muitos com doenças extremamente graves que certamente não teriam cura. Eles desenvolveram um amor incondicional por essas crianças mais do que especiais. Mohammad sempre disse: a vida deles tem valor. Fico muito feliz quando vejo eles sorrindo e sei que estão felizes e contentes. Você não precisa de palavras para saber disso. Mesmo com tanto amor, a dor da despedida era inevitável. A primeira criança perdida que o casal teve de lidar ocorreu em 1991. A criança era filha de uma trabalhadora rural que respirou produtos químicos pulverizados na lavoura quando ainda estava grávida, e a bebê acabou nascendo com uma doença degenerativa na coluna vertebral. Ela utilizava um molde de gesso que cobria todo o seu corpo. Ela mal se movia. Antes de completar 1 ano, ela não resistiu à doença e acabou nos deixando. Mohammad perdeu o chão e chorou por 3 dias seguidos. Ainda hoje ele se emociona ao relembrar, principalmente por ser a primeira criança que ele não conseguiu salvar. Após 3 dias de luto, eles tiveram mais certeza ainda do que fariam. Os Bizek continuariam cuidando de crianças adotivas com doenças terminais para que elas experimentassem o amor e o afeto. O que eles mais queriam era poder dar um fim digno para os pequenos. Mesmo o casal adotando e amando cuidar daquelas crianças, eles tinham muita vontade de ter um filho biológico. Dawn engravidou e em 1997 nasceu o filho do casal. Após o parto, ainda no hospital, eles estavam prestes a descobrir algo que os deixaria abalados, mas que eles saberiam lidar muito bem. O bebê, nomeado de Adam, infelizmente havia nascido com nanismo e com uma doença grave chamada osteogênese imperfeita, que é mais conhecida como doença dos ossos de vidro. O menino era tão frágil que só o ato de trocar suas roupas e fraldas poderia quebrar algum osso seu. Mesmo com a triste notícia e as deficiências, eles nunca questionaram ou ficaram chateados e diziam que se Deus queria assim, assim seria. E por mais incrível que pareça, mesmo com o filho doente em casa, o casal continuou adotando as outras crianças que precisavam de um lar. À medida que Adam foi crescendo, Mohammad e Dawn ensinavam o menino a conviver com todos os seus irmãos, inclusive aqueles que não teriam muito tempo de vida.
O casal aproveitou todo o conhecimento que adquiriram com o passar do tempo ao acolher as crianças, que começaram a dar aulas comunitárias em faculdades sobre acolhimento familiar para o desenvolvimento e até mesmo em lidar com a doença terminal. Eles sentiam que precisavam compartilhar essas vivências e experiências, pois tinham certeza que ajudariam de alguma forma muitas pessoas. Com o passar do tempo e após diversas palestras, o casal se tornou referência entre os órgãos protetores. Toda vez que surgia alguma criança em estágios graves como esses, seus nomes eram os primeiros a vir à mente. Por volta dos anos 2000, Dawn Bizek adoeceu e começou a sofrer com crises convulsivas que a deixavam muito fraca durante dias. Mohamed acabou pedindo licença de seu trabalho para cuidar por um tempo da sua esposa e das crianças sozinho. Após alguns meses, algo muito triste aconteceu. A senhora Bizek também não aguentou e se foi, mas Mohamed decidiu continuar fazendo o que amava. Ele ainda se emociona até hoje ao falar da mulher e de como ela era forte ao enfrentar as dificuldades diárias. Depois da perda de sua esposa, parecia natural para ele continuar aquele ciclo de amor a que vinha dedicando sua vida. Então largou seu emprego como engenheiro e passou a se dedicar integralmente às crianças. Mohamed é o único pai adotivo no estado de Los Angeles que recebe crianças com doenças terminais. Muitas dessas crianças que passaram os seus últimos anos com ele foram enviadas diretamente do condado de Los Angeles ainda bebês, onde tristemente foram abandonadas por seus pais. Hoje em dia, Mohamed passa dias e noites sem dormir e cuida das crianças 24 horas por dia. Mas uma criança em especial recebe um cuidado ainda maior do Sr. Bizek, uma menininha que possui uma doença cerebral rara chamada de encefalocele. A encefalocele é uma má formação no desenvolvimento do cérebro do bebê quando ele ainda está na barriga da mãe. Mohamed cuida da pequena menina desde o seu primeiro mês de vida. Ela é cega, surda e tem convulsões diárias. E além disso, seus braços e pernas são paralisados. Os médicos acreditavam que a menina não seria capaz de viver mais do que algumas semanas ou meses. E hoje, sob os cuidados de Bizek, ela comemorou seu 8º aniversário. A médica que acompanha o desenvolvimento da menina diz que ela realmente tem momentos que se diverte e que demonstra estar feliz, tudo graças ao empenho do Sr. Bizek. A única maneira dele de se comunicar com ela é pelo toque. Então ele diariamente a segura no colo para que saiba que alguém está ali para ela, alguém que a ama muito. E mesmo que a menina não consiga vê-lo e ouvi-lo, isso não o impede de conversar carinhosamente com ela, como faz com todas as outras crianças. Apesar das lindas ações do homem, ele não se vê como um herói e prefere agir silenciosamente cuidando de cada criança. Até mesmo pessoas próximas não conheciam sua história, só chegaram a conhecer porque ele concordou em ser entrevistado por um jornal americano. Com a descoberta da história de Mohamed, ao longo dos meses muitas pessoas doaram milhões de dólares para a causa. E ao longo do caminho, muitas bênçãos ocorreram. As doações permitiram que o homem contratasse mais uma enfermeira, caso precisasse de apoio ou de um descanso. Desde 2010, ele não tirava um dia sequer de folga. Ele conseguiu visitar a família na Líbia e ficou por pouco mais de um mês. Mas praticamente todo momento ligava para as enfermeiras para saber como as crianças estavam. Conseguiu comprar uma van nova que é acessível para cadeira de rodas, para levar seus filhos ao médico e ao hospital. Aconteceu até mesmo de receber doações para a educação universitária de seu filho Adam. O Sr. Bizek diz que o segredo é que você precisa amar as crianças como se fossem seus próprios filhos. Ele sabe que estão doentes, sabe que irão morrer, mas ele faz o seu melhor como ser humano. Em 2016, ele sentiu de perto o medo que seus filhos adotivos enfrentam quando têm de ficar sozinhos no hospital. Ele lamentavelmente foi diagnosticado com câncer de cólon e precisou passar por uma cirurgia e quimioterapia, mas felizmente ficou curado. Esse acontecimento o tornou ainda mais dedicado à adoção.
Mohamed Bizek mantém o mesmo discurso há anos. Cada criança tem o direito a ter uma família, um lugar para chamar de casa e sentir que quem cuida dela a ama e estará com ela nas horas difíceis e nos últimos minutos de vida. Essa é uma história realmente surpreendente que revela que não devemos julgar as pessoas pela aparência e que sim, ainda existem pessoas muito boas no mundo que exercem o amor ao próximo. A cada dia se torna mais comum adotar crianças que foram abandonadas ou que perderam seus pais. Claro que, acima de tudo, o casal que resolve adotar um filho pensa muito bem antes de tomar essa importante decisão. Mas o casal que veremos hoje não precisou de muito para decidir adotar uma garotinha que era rejeitada por todos. Na verdade, bastou apenas que ela abrisse seus olhos para que eles ficassem completamente convencidos de que tinham que adotá-la. Ficou curioso? Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conheça essa surpreendente história. Adotar uma criança é uma grande responsabilidade. É algo que apenas aquelas pessoas que realmente querem fazer o bem para outros estão dispostas a realizar. Pois, a partir do momento da adoção, essa pessoa terá total responsabilidade sobre uma criança, até que ela se torne adulta. Isso tudo envolve não só educar e ensinar esse novo membro da família, como também providenciar tudo o que ela precisa, como alimentos, roupas, remédios e assim vai. Por ser uma responsabilidade tão grande, muitas pessoas optam por não adotar uma criança, pois imaginam que talvez não estejam preparadas para esse enorme desafio. Mas esse tipo de pensamento nunca passou pela cabeça de Chris e Erin Austin, que vivem na Geórgia, nos Estados Unidos. Embora já tivessem 2 lindos filhos, eles sentiam que deviam ajudar alguma criança abandonada a ter um lar. Por isso, sempre quiseram adotar alguém. Mas até então nunca tinham achado uma criança que tivesse realmente os motivado a realizar essa boa ação. Porém, um dia isso mudou. No ano de 2014, quando Erin usava o Facebook, ela viu uma foto que mudou sua vida completamente. O post dessa foto era de uma página sobre adoção, onde eram postadas várias fotos de crianças que precisavam de um novo lar. Porém, a criança que Erin viu nesta foto tinha algo em seus olhos que fazia ela ser rejeitada por todas as pessoas. Se tratava de uma criança chinesa que tinha uma doença que a tornava diferente de todas as outras. Assim que Erin viu aquela foto, ela mostrou a seu marido e imediatamente ambos decidiram que tinha chegado a hora. Quando viram os olhos daquela menina, eles simplesmente sentiram que tinha que adotá-la e ajudá-la a enfrentar essa terrível doença. Mas não pense que isso foi fácil. A doença daquela criança não era nada comum. Na verdade, se tratava de uma doença rara, que além de afetar sua aparência, também possivelmente a deixaria cega. Quando entraram em contato com o orfanato chinês em que ela estava, eles foram informados de que ela tinha um glaucoma infantil extremamente raro. Essa doença causa um aumento de pressão nos olhos que, infelizmente, com o tempo e principalmente se não for tratado, como no caso daquela garotinha, acabaria a cegando. Infelizmente, os problemas não param por aí. De acordo com os médicos, aquela pobre mocinha possivelmente também era surda e tinha dificuldade na aprendizagem, ou seja, ela demorava um pouco mais do que o normal para aprender coisas novas. Bom, adotar uma criança completamente saudável já é um desafio enorme. Agora, imagine tudo o que envolve cuidar de uma criança com necessidades especiais como a dela. Além de todo o amor e carinho que devem ser dados a qualquer criança, nesse caso em específico, aquela garotinha precisava de alguém que estava realmente disposto a ajudá-la e a cuidar de todos os seus enormes problemas. E isso fez com que muitas pessoas que queriam adotar uma criança simplesmente a ignorassem. Porém, isso nem sequer passou pela cabeça daquele casal. Na verdade, ambos estavam determinados a mudar a vida daquela criança. De acordo com eles, o que os deu a certeza de que adotariam ela foi ver o modo como as outras crianças a tratavam. Eles corriam e gritavam de medo, a chamando de monstro, por causa de sua aparência, e isso partiu o coração deles. Até porque, mesmo tendo essa doença terrível, aquela garotinha era uma criança normal, como todas as outras, e não merecia ser tratada assim, apenas por ser um pouco diferente. E eles tinham certeza de que eram capazes de ajudá-la a se encaixar nesse mundo cheio de preconceito e poder assim ter uma vida normal.
Dessa forma, após um tempo, eles a adotaram e a levaram para casa nos Estados Unidos, onde ela recebeu o nome de Primrose. Mas eles mal podiam imaginar os enormes desafios que passariam. Eles conheciam todas as suas doenças e sabiam que cuidar disso exigiria muito esforço. Porém, não faziam ideia do quanto sua filha estava sofrendo. Eles contam que Primrose tinha que suportar fortes dores todos os dias, 24 horas por dia. E por isso, ela não sentia vontade de comer ou beber e nem sequer conseguia se levantar, chorando o tempo todo. Erin diz que muitas vezes ela tinha que forçá-la a comer e beber algo, injetando líquidos em sua boca com uma seringa sem agulha. Por isso, a primeira coisa que fizeram foi levá-la aos melhores médicos possíveis, para que eles pudessem tratar de suas doenças. E durante mais ou menos 2 meses, aos poucos, com a ajuda dos médicos e com a enorme paciência e bondade de seus novos pais, Primrose foi melhorando cada vez mais. No entanto, algo ainda estava errado, e Erin e seu marido Chris tinham que tomar uma decisão difícil. Embora tenha melhorado bastante, algo estava incomodando muito Primrose: seus olhos. Devido à sua doença, seus olhos eram deformados e ela tinha uma enorme sensibilidade à luz. E tudo isso causava muitas dores a ela. Por isso, depois de conversar com os médicos, eles tiveram que tomar uma decisão que mudaria a vida de sua filha para sempre. Ela teria que fazer uma cirurgia para retirar seus olhos. Mas calma, isso não significa que eles tirariam completamente os olhos daquela garotinha. Essa cirurgia envolvia um procedimento para retirar as córneas, que são essas bolinhas que temos no meio dos nossos olhos. Porém, as córneas são responsáveis pela nossa visão. Ou seja, depois dessa cirurgia, Primrose definitivamente se tornaria cega para o resto de sua vida. Embora fosse uma decisão terrível de se tomar, Erin e Chris sabiam que sua filha nunca conseguiria viver se continuasse sentindo essas fortes dores. Por isso, com apenas 5 anos de idade, Primrose passou por essa cirurgia, que mudou completamente sua vida. Porém, seus pais acabaram se surpreendendo com os resultados. Depois de meses deitada, sem conseguir se levantar após a cirurgia, Primrose parecia uma outra criança, pois começou a se mexer e a rir, o que indicava que as coisas estavam começando a melhorar. Além disso, depois que retirou suas córneas, ela começou a mostrar uma enorme evolução em diversas outras áreas. Embora fosse ruim pensar que ela nunca mais enxergaria, de acordo com os médicos, por causa de sua doença, ela já quase não enxergava nada. Então, mesmo que não fizessem a cirurgia, ela nunca conseguiria ver o mundo como nós. Assim, seus pais tiveram a certeza de que tinham tomado a decisão certa. Mas, embora eles tivessem dado um grande passo na direção correta, a verdadeira luta para ajudar sua filha começaria agora. Pois, como já mencionamos, os problemas dessa jovem garotinha eram muito maiores que apenas os de saúde. Pois, embora fosse uma criança como todas as outras, Primrose tinha sido abandonada por todos e, na verdade, nunca teve uma vida normal, como a que tinha agora com sua nova família. Por isso, Erin e Chris tinham agora que a ensinar a ser uma criança de verdade. A primeira coisa que teriam que ensiná-la era a receber carinho, coisa que ela provavelmente nunca tinha recebido em sua vida. Além disso, mesmo já tendo 5 anos de idade, ela não sabia se alimentar ou beber água sozinha e também não conseguia andar muito bem, tanto pela visão prejudicada como por nunca ter tido alguém que ajudasse ela a fazer isso. Acima de tudo, Primrose teria que aprender a lidar com um problema que enfrentaria pelo resto de sua vida: o preconceito. Afinal, infelizmente, não são só as crianças que acabam se afastando de Primrose. Na verdade, muitos adultos também acabam vendo aquela pobre garotinha como um monstro, apenas por causa de sua aparência. Mas, para sua sorte, hoje ela tem um verdadeiro lar, com pais amorosos que estão mais do que decididos a não só continuar a ajudando, como também a mudar a maneira das pessoas pensarem, para que sua filha possa assim ter uma boa vida como ela realmente merece. Erin e Chris continuam vivendo na Geórgia, com seus filhos e sua amada filha Primrose. Realmente, esse é um exemplo emocionante de como pais amorosos podem mudar a vida de seus filhos. Nesse vídeo, vamos mostrar 2 casos que deixam claro o quanto podem ser surpreendentes e amorosos os filhos adotivos. Um deles é sobre essa mulher que adotou um menino que ninguém queria. 23 anos depois, ele tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo. O outro é um caso que aconteceu aqui no Brasil.
Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e confira essas histórias incríveis. Bora começar! O primeiro caso que vamos contar é de uma mulher do Arizona, nos Estados Unidos, chamada Ingeborg McIntosh. Quando se trata de adoção, essa mulher é uma especialista. Já ouviu aquele ditado que em coração de mãe sempre cabe mais um? Isso não poderia ser mais verdade nesse caso, pois mais de 120 crianças já foram adotadas pela família McIntosh. Pode até parecer brincadeira, mas acredite, ela é uma verdadeira mãezona e com certeza ela cuidou muito bem de suas crianças ao longo de sua vida, os dando carinho, proteção e um aconchegante lar. Mas, embora com certeza amasse todos, poucos realmente roubaram seu coração. E uma dessas crianças, talvez a que ela mais tenha amado em toda a sua vida, seja o seu filho adotivo chamado Jordan. A história entre essa mãe e seu filho começou ainda no berço, pois quando ainda era um pequeno bebê, ela o pegou nos braços e, como ela mesma diz, foi amor à primeira vista. Até iniciaram o processo de adoção de Jordan para a família McIntosh, mas foi apenas após longos 4 anos que tudo realmente se acertou. De início, a ideia era que ele fosse adotado por uma família afro-americana ou birracial. Mas por quê? Os Estados Unidos, naquela época, infelizmente ainda eram cercados de preconceito quanto aos negros. Por isso, preferiam que ele fosse adotado por alguém que tivesse a mesma cor de pele. Infelizmente, até hoje, várias pessoas sofrem preconceito por causa de sua cor, o que é realmente abominável. Mas isso não foi um problema para Ingeborg, que após essa longa espera de 4 anos, em que nenhuma família se interessou por ele, e quando Jordan já tinha 4 anos de idade, foi que finalmente ele pôde ter o seu sobrenome inscrito como McIntosh, e ele se tornou oficialmente um membro de sua nova família. Claro que, como já mencionamos, os filhos são sempre uma caixinha de surpresas, e não foi diferente com Jordan. Ingeborg talvez não soubesse o que esperar do mais novo membro de sua família, mas algo nele realmente a fez o amar como um verdadeiro e genuíno filho, chegando até mesmo a mencionar que não importava o que acontecesse, Jordan sempre seria seu filho e um membro da família McIntosh, e por isso ela o criou dando o máximo de amor e carinho. A verdadeira resposta a todas as perguntas que Ingeborg talvez ainda tivesse sobre seu filho só veio a ser respondida quando Jordan já tinha 27 anos, ou seja, 23 anos depois de sua adoção. Algo aconteceu na vida de Ingeborg que surpreendeu a todos e mudou completamente seu estilo de vida. Ela descobriu que tinha uma terrível doença chamada doença renal policística e por causa disso precisava de um transplante. Claro que imediatamente ela foi colocada na lista de espera de doadores, mas é de se imaginar que ela não fosse a única pessoa nos Estados Unidos que precisava da doação de um rim. Por isso ela não conseguiu sua cirurgia de imediato. E quanto mais o tempo passava, mais sua família precisava correr atrás de uma solução para conseguir um rim para Ingeborg. Acho que podemos dizer que é no mínimo interessante algumas ironias da vida. Pensa só. Uma pessoa que doou tanto de si para outros, agora dependia da doação de alguém para continuar viva. Mas como isso se resolveu? Estava perto do Dia das Mães, e Jordan, diante de tudo o que estava acontecendo, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele resolveu dar o melhor presente de Dia das Mães que sua mãe podia receber. Sem que ela soubesse, Jordan resolveu fazer os exames para saber se era compatível para a doação de um rim para sua mãe, mesmo sabendo que as chances de dar certo eram baixas. Após descobrir que sim, era possível, ele deu a incrível notícia a ela, que sem dúvida salvou sua vida e que foi realmente emocionante. Ao contar sobre por que decidiu tomar essa decisão, Jordan deixou claro o quanto amava sua mãe adotiva. Ele disse que ela lutou muito no passado para que ele fosse da família e ele tinha que retribuir isso. Embora sua mãe tentasse convencê-lo a desistir da ideia, dizendo que ele não era obrigado a fazer nada, Jordan foi firme e reafirmou mais uma vez que ele queria fazer aquilo por sua mãe e estava feliz em poder retribuir ao menos um pouco do que sua mãe fez por ele em toda a sua vida. Ainda disse que gostaria de, ao longo dos anos, poder retribuir ainda mais de outras formas o carinho que recebeu de sua mãe adotiva, mas que por enquanto aquilo era tudo que podia fazer. De todos os 120 filhos adotivos que já passaram pela casa dos McIntosh, apenas Jordan mostrou tamanho amor por sua mãe. É óbvio que ela ficou muito grata pelo grande presente que recebeu de seu filho. Como ela mesma disse, não podia pedir um filho melhor. O relacionamento dos dois é realmente incrível.
Para finalizar a história, a cirurgia ocorreu perfeitamente e tanto Jordan como sua mãe estão bem agora e com certeza mais unidos que nunca. Um caso quase idêntico a esse e tão curioso quanto aconteceu aqui mesmo no Brasil. Mônica Ribeiro teve o mesmo sentimento que Ingeborg quando em um orfanato viu uma bebezinha de apenas 1 mês chamada Monique. Amor à primeira vista. Mônica tinha apenas 19 anos quando resolveu adotar sua primeira filha. Uma diferença entre os dois casos é que Mônica já sabia de seu problema renal quando a adotou, mas assim como Ingeborg, foi apenas depois de vários anos que sua filha conseguiu mostrar o quanto era grata por tudo que sua mãe havia feito. Claro que durante a vida de Monique, sua mãe a criou com todo o amor e carinho que conseguiu, tanto que ela mesma diz que quando era pequena, contava com todo orgulho que ela era adotada e que se sentia especial por ter sido escolhida por sua mãe que amava tanto. Mas com o passar dos anos, a doença renal de Mônica foi piorando e sua última alternativa se tornou fazer um transplante de rim. Mas havia um detalhe sobre sua doença que mudaria tudo. Como era uma doença transmitida geneticamente, ou seja, foi passada entre as gerações da família, nem seus outros 2 filhos, nem nenhum outro parente podia fazer a doação de um rim para ela. Isso tornou tudo ainda mais complicado, porque cirurgias delicadas como essas necessitam que tanto o doador quanto quem vai receber o órgão sejam pessoas com um organismo compatível. Então, a espera por um rim, que já era longa, ficou ainda pior. Mas, assim como no caso de Ingeborg e Jordan, Mônica e Monique parece que tinham sido juntadas pelo destino. Monique estava convicta que conseguiria ajudar sua mãe nessa situação difícil, por isso resolveu fazer os testes. Para surpresa de todos, a compatibilidade dela com sua mãe foi de 25%, que é considerada muito boa e tornou assim a cirurgia possível. Claro que, assim como Ingeborg, e acho que para qualquer mãe do mundo, de início isso pareceu assustador para Mônica. Como ela mesma diz, o procedimento todo envolvia coisas perigosas, como uma cirurgia que podia apresentar risco de vida à sua filha. Mas Monique estava decidida a mostrar para sua mãe o quanto ela era grata por tudo que tinha recebido naquele lar adotivo. Ela não pensou 2 vezes e aceitou a cirurgia para tentar assim salvar a vida de sua mãe. E para a alegria de todos, a cirurgia foi um sucesso. Dessa forma, Mônica teve o privilégio de ver seu primeiro netinho, outro presente de sua filha adotiva. Tudo isso graças ao amor que as duas criaram entre si. O caso inteiro foi acompanhado por um programa de televisão, desde a escolha da filha de doar seu rim para sua mãe, até a cirurgia e depois o encontro de Mônica com seu netinho. A decisão de adotar uma criança nunca é uma decisão fácil, mas com certeza pode ser muito recompensadora. Olá, super curiosos! A história de hoje parece mesmo ter saído de um roteiro de filme, mas ela realmente aconteceu. Meses depois de adotar essas 2 crianças, essa mãe descobriu quem são elas de verdade. Uma história inacreditável que vale a pena acompanhar. Se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative a notificação. Bora começar! Kate Page, que mora em Parker, Colorado, Estados Unidos, sempre sonhou em montar sua própria família. No entanto, ela tinha um pequeno probleminha para que isso acontecesse. Kate tinha muitas dificuldades para engravidar e, por mais que tentasse, nunca conseguia. Não somente isso, mas outras complicações também apareceram na vida de Kate. Pouco tempo atrás, ela também tinha se divorciado. Afinal, mesmo que tentasse, as complicações da relação a fizeram tomar essa atitude. Ela, na verdade, já tinha tentado alguns relacionamentos sérios, mas nunca obtinha o que realmente esperava e não se sentia realmente satisfeita. Foi aí que ela novamente se lembrou de sua grande vontade de montar uma família, com crianças correndo pela casa e, por que não, fazendo bagunça. Ela sentia falta desse tipo de coisa, mas isso logo se resolveria. Olhando para todo o enredo, a grande oportunidade apareceu na junção de todas as coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo na vida dessa mulher. O divórcio, a troca de emprego, a ida para o estado do Colorado, tudo isso contribuiu para que ela resolvesse, de uma vez por todas, que iria adotar uma criança para realizar um de seus maiores sonhos.
Já que talvez ela não conseguisse chegar ao ponto de gerar uma vida em seu útero, ela decidiu que poderia dar todo esse amor guardado dentro de si por uma criança abandonada que, com certeza, precisaria desse carinho vindo de uma nova mãe. Kate decidiu que poderia ser essa nova mãe. Chegando ao estado do Colorado, Kate novamente fortaleceu essa ideia de adoção quando seguiu o conselho do padre da região, que a disse por meio de um e-mail para se inscrever em um projeto de adoção temporária, algo que ela ainda não sabia, mas que ia mudar sua vida para sempre. Esse trabalho de adoção temporário tinha como objetivo cuidar de algumas crianças órfãs por um tempo, até que uma família se interessasse por elas e as movessem para um lar. Assim que Kate se inscreveu no projeto, muitas crianças de repente começaram a aparecer para que ela começasse os cuidados de adoção. Ela então, juntando todo o seu amor, cuidava das crianças e sentia como se estivesse diante de sua nova família. Ela cuidou de 3 crianças por um longo período, até que vinham alguns interessados em adotá-las e levavam-nas dali. Assim, Kate voltava a ficar sozinha novamente, ainda que sentisse uma satisfação dentro de si por prestar ajuda a quem, segundo ela, realmente precisava. Mas na próxima vez em que uma criança apareceu para ser adotada por ela, as coisas mudaram. Pouco depois de deixar as crianças irem, apareceu a oportunidade de virar mãe de modo efetivo e não mais temporário, como era até ali. Na ocasião, seria o seu 4º filho temporário e se tratava de um pequeno bebê que foi deixado em um hospital próximo. A mãe foi usuária de drogas durante a gravidez, o que prejudicava em muito sua vida. Assim, a mãe deixou o filho no hospital para que, com uma nova família, ele pudesse ter estruturas suficientes para ter uma vida melhor e longe do lado obscuro do mundo. Grayson era bem novinho, tinha somente 4 dias de vida quando foi para os braços de Kate, sendo o 4º bebê que a mulher adotou. Porém, com ele foi diferente. Ela não queria adotar por somente alguns dias, ela queria que ele fosse seu bebê, não importava como, ela o amava. Esse vínculo foi criado rapidamente, só bastou que Kate olhasse para aquele rostinho lindo que parecia estar feliz em seus braços. Nos meses seguintes, Kate tentou buscar pela mãe do menino para obter a guarda legal da criança, mas não teve sucesso. Ainda assim, ela adotou Grayson. Por conta de sua exposição às drogas durante a gestação, ele sempre sofreu muito, o que fez com que as adoções temporárias tivessem uma pausa na vida de Kate. Afinal, ela decidiu que por conta de todas as dificuldades que o pequeno Grayson enfrentou, ela tinha que parar um pouco com as adoções temporárias para fixar toda a sua atenção para o menino. Por causa do constante uso de drogas da mãe do menino durante sua gestação, podemos até imaginar o quão complicado foi seu parto e seu desenvolvimento. No entanto, o fator de não adotar mais ninguém durou bem pouco na vida de Kate Page. Isso porque, quando Grayson tinha mais ou menos 11 meses de idade somente, ela recebeu uma notícia da agência de adoções e, ainda que não planejasse isso antes, decidiu que era hora de buscar uma irmãzinha para o seu novo filho. A vontade de ter um casal de filhos se realizou na vida de Kate quando ela recebeu a notícia que uma menina havia sido deixada no mesmo hospital que Grayson e também com uma história muito parecida. A própria Kate diz hoje durante entrevistas: "Minha cabeça dizia que não, que já era demais, mas algo dentro de mim me fazia dizer sim." Ela continua: "Senti um forte desejo em meu coração de cuidar também daquela criança. Acredito que tenha sido Deus que me direcionou. Eu pensei comigo mesma, você pode fazer isso, afinal já cuida de uma criança mesmo." Quando o serviço social deixou a menina em sua casa, Kate começou rapidamente a entender o porquê que estava tendo aquele sentimento estranho de adotar a mais nova criança. Seu filho e aquela nova bebê tinham similaridades médicas no sentido de que os dois tinham tido uma gestação difícil. "Eu olhei a pulseira no braço dela e percebi que era idêntica à que meu filho usava quando o busquei. E os nomes das mães eram iguais", contou Kate durante a entrevista. Apesar de serem semelhantes em muitos pontos de suas vidas, as características físicas das duas crianças não batiam. O menino era mais moreno e com cabelos escuros, enquanto a menina era loira e de pele bem clara. Ainda com todos os contras, Kate resolveu investigar e começou a perceber os sinais. As duas mães biológicas, tanto de Grayson como da garotinha, tinham o mesmo nome e os aniversários das duas mulheres tinham apenas um dia de diferença. Eles poderiam ter a mesma mãe? Pensou ela.
À primeira vista, as crianças não eram nada parecidas. Além disso, Grayson não tinha nenhum ano de idade. É fisicamente possível? Pensou Kate naquele momento tão confuso de suas adoções. Ela fazia todas essas pesquisas enquanto também dedicava seu tempo para cuidar dos 2 filhos. Kate logo descobriu uma mulher chamada Hannah, que talvez fosse a mãe biológica de suas 2 crianças. Kate entrou em contato com uma assistente social para descobrir se eles tinham alguma outra informação sobre as mães biológicas dos bebês. E não ficou surpresa quando a assistente riu da sua suspeita. Ela não achava possível que uma coincidência como essa fosse acontecer mesmo. Porém, ainda assim, Kate marcou um encontro com a tal Hannah para saber da verdade por si mesma, ainda que não tenha tido muita ajuda da assistente. A dúvida sobre a mãe de seus 2 filhos ser a mesma não saía de sua cabeça. Era impossível esquecer essa ideia. No entanto, no mesmo momento em que se viram, Kate não teve dúvidas de que aquela era a mulher, mãe de Grayson e da pequena que agora era sua nova filha. Quando finalmente fomos apresentadas, soube instantaneamente que estava olhando para a mãe do meu filho, disse ela. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que agir de maneira completamente normal e não enlouquecer. Ela me deu pequenos detalhes sobre sua vida que partiram meu coração. Ela era linda assim como meu filho, conta Kate. Além da certeza de que a mulher já tinha dentro de si, um exame de DNA foi feito para cientificamente comprovar essa tese. O que realmente aconteceu, provando que os 2 filhos que tinham sido adotados por Kate Page eram irmãos biológicos, filhos da mesma mãe. Hoje, Kate olha para essa situação como um verdadeiro milagre, algo que nem mesmo consegue acreditar ter acontecido. E se a menina tivesse ido para outra família? Eu jamais encontraria a mãe do meu querido Grayson dessa forma, explicou Kate ao pensar na possibilidade. E mais ainda, talvez os 2 irmãos jamais se conheceriam, completou a mulher. Um enorme milagre. É assim que a americana e mãe solteira Kate Page resume a incrível história dos seus filhos adotivos Grayson e Hannah, o nome que deu para a garotinha. E só pode ser mesmo um milagre. Afinal, os 2, que têm apenas 1 ano de diferença, foram adotados por ela em um intervalo de mais de 1 ano e meio, sem ninguém saber que eram irmãos de verdade, e não só de adoção. Kate ainda não parou por aí e pensa em aumentar a família ao adotar mais uma criança. Se ela fará isso, é só o tempo que realmente vai nos dizer. Quem sabe nós, do Super Curioso, não voltemos aqui para avisar vocês quando isso acontecer. O que acham? Desde que nasceu, Hannah Kritzek enfrentou o abandono. Na verdade, quando nasceu, ela não tinha esse nome ainda. A história de sua vida, que você vai conhecer hoje, já se inicia de uma forma muito triste. Ela foi rejeitada por todos, pois nasceu com nanismo, e ninguém queria saber daquela criança. No entanto, o nanismo dela é um pouco diferente do tradicional que conhecemos. Ele é chamado de nanismo primordial, uma condição de nanismo que afeta somente cerca de 100 pessoas em todo o mundo. Essa doença não só afeta os membros do corpo, mas toda a aparência, até mesmo a face. Assim que veio ao mundo, a mãe dela logo fez questão de entregá-la para adoção, não quis nem saber de criá-la. Depois de ter sido entregue à adoção, ela ficou lá por 1, 2, 3, vários meses, vendo outras crianças sendo adotadas e ninguém queria saber dela. Era sempre com olhares de rejeição que se dirigiam para a pequena garotinha. Mas a vida de Hannah mudou completamente quando chegou um casal ao orfanato, Larry e Jackie. Eles ficaram simplesmente apaixonados por aquela menina de aparência tão frágil e que somente à primeira vista perceberam que necessitava de muito mais atenção do que as outras crianças. Foi exatamente naquele momento que o casal decidiu adotá-la. A partir desse dia, a garotinha viu sua vida mudar radicalmente, porque ela foi adotada por uma família que sempre lhe deu muito carinho, tanto por parte dos pais como também dos irmãos. Em um dia só, literalmente, ela ganhou uma família completa. Além dos pais que já falamos, Hannah ganhou Kelly, a irmã mais velha, e 2 irmãos, Matt e Mark. Como ela era uma criança que tinha necessidades especiais, a vida da família também mudou muito e tiveram que aprender como cuidar daquela menina tão carinhosa. Mas isto não foi nenhum problema para eles, afinal eles realmente amavam a pequena Hannah. Tudo parecia um sonho se comparado a alguns dias atrás, quando estava abandonada no local de adoção de crianças. Porém, logo, os novos pais de Hannah receberam uma notícia que os afetou de uma maneira muito forte e deixou toda a família muito triste.
Após Jack e Larry adotarem a menina, eles ouviram de médicos que, infelizmente, por causa de sua doença tão rara, ela não viveria mais que 1 ano. Essa previsão deixou toda a família muito triste, pois apesar de problemas de saúde que a garota tinha, eles realmente a amavam muito. No entanto, isso não aconteceu como os médicos previam, muito pelo contrário. Apesar de sua doença, ela foi progredindo lentamente e crescendo, pelo menos em seu raciocínio. Com o passar do tempo, a vida de Hannah se tornou mais difícil. Afinal, não era complicado para ela ver que seu corpo era diferente do das outras crianças. Ver que seu corpo não crescia como o de seus irmãos a ajudou a entender essa diferença. Como somente 100 pessoas nascem com o nanismo primordial, Hannah sabia e aceitou que ela era especial. Como ela mesma diz, sua mãe e seu pai garantiram para que ela tivesse uma infância normal. Eles chegaram até mesmo a remodelar a casa para acomodar a altura de Hannah, mas não havia nada que seus pais pudessem fazer para prepará-la totalmente para o que estava por vir. Ela não estava pronta para outro desafio gigantesco, o ensino médio. Nem mesmo a infância mais perfeita prepararia Hannah para o que estava prestes a acontecer na escola. Como todos sabem, as crianças podem ser cruéis e a escola não foi diferente para Hannah. Na verdade, foi pior. Além dos aneurismas e doenças do coração que a garotinha já sofria, ela teve que também lidar com um constante e pesado bullying no colégio. Como muitas crianças, Hannah foi intimidada por ser diferente. As crianças costumavam fazer piadas sobre sua altura e como ela parecia uma boneca. As crianças apontavam para ela, rindo e fazendo comentários, no mínimo maldosos. Todas aquelas coisas que aconteciam em sala de aula machucavam Hannah mais do que qualquer outra coisa que ela já tinha passado. Sendo mais específico sobre o tipo de coisa que a menina passava na escola, devido à sua altura, as outras crianças diziam que ela parecia ter somente 5 anos, sendo que na verdade ela já tinha 19. No entanto, aquelas crianças que a intimidaram viriam a se arrepender de suas ações depois de ver como Hannah se tornaria bem-sucedida. A menina pequena e sonhadora pegou toda aquela negatividade e transformou em motivação para ser o melhor que poderia ser, mesmo que isso significasse falhar às vezes. Em sua vida diária, não havia nada que Hannah não gostasse de fazer. Ela sempre foi uma empreendedora natural e colocava seu coração em tudo o que fazia. Embora ela não gostasse muito da escola e do dever de casa, assim como muitas outras crianças. Apesar dos problemas, Hannah tinha também muita sorte. Afinal de contas, ela tinha sido adotada por uma família maravilhosa, bem diferente dos outros alunos da sua escola. Ela tinha irmãos amorosos que a apoiavam, pois enquanto algumas crianças não aceitam de forma tranquila a chegada de um novo membro adotado, Hannah foi aceita de braços abertos por todos ali, que realmente se importavam com ela. Seus irmãos eram sempre os primeiros a tomar partido quando Hannah era alvo de bullying na escola. Às vezes, eles até mesmo arranjavam briga no colégio de Hannah por causa disso, sempre na intenção de proteger sua irmã. Hannah deu declarações de partir o coração sobre como é crescer com nanismo. Desde criança eu sempre soube que eu era diferente de meus irmãos, Mark e Matt, e minha irmã, Kelly, que tinham estatura mediana. Meus pais ainda fizeram questão de que eu tivesse uma infância normal. Todo mundo pensa que tenho 5 anos quando me veem e é frustrante porque eu não sou um bebê. Só porque sou pequena não significa que sou diferente. Apesar de ter tido uma vida muito difícil, Hannah foi forte. Por causa de sua doença, Hannah, que era uma garota e agora é uma mulher, precisa ir ao médico frequentemente para realizar check-ups. Regularmente precisa checar sua pressão arterial e corre o risco de uma série de doenças letais. Inclusive, quando era mais nova, teve que implantar hastes de metal nas costas para corrigir um problema de curvatura na coluna vertebral. Você ficaria impressionado se descobrisse exatamente quantas vezes durante a vida Hannah precisou ir a um consultório médico. Mesmo assim, como já dissemos várias vezes, ela era amada por sua família e isso a ajudava a conseguir se manter forte, mesmo que tivesse uma série de problemas graves. Em um certo dia, a família Kritzak recebeu uma notícia que mexeu com todos. Jackie, a mãe de Hannah, estava com uma grave doença. Era uma doença nos rins e ela precisava de um transplante o quanto antes, ou poderia perder sua vida. Era hora de Hannah agir. Pelo menos foi isso que ela pensou. Hannah fez uma consulta secreta com os médicos para descobrir se ela era doadora compatível para sua mãe e não estava disposta a ficar sentada e deixar sua mãe sofrer sem fazer o que fosse necessário e o que estivesse ao seu alcance. Ela fez isso escondida do resto da família.
Para sua surpresa, logo veio a notícia por parte dos médicos. Ela era compatível e poderia ser uma potencial doadora. Os médicos avisaram-na que a doação de um rim, devido à sua própria condição médica, seria um grande risco para ela. Ao invés de sua mãe, poderia ser ela que viria a óbito. Mas isso não entrou na cabeça de Hannah como algo negativo. Ela pensou que, assim como sua mãe havia salvado sua vida quando a adotou, Hannah decidiu que faria o mesmo por ela, não importa o que acontecesse. Todos ficaram chocados quando descobriram que Hannah tinha ido tão longe sem dizer a ninguém. Ficaram ainda mais chocados quando souberam que Hannah seria a doadora, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Foi um choque para toda a família. Porém, era inevitável, naquele momento, que o transplante acontecesse. A família aguardou pelo que pareceu uma eternidade na sala de espera, rezando para que a operação fosse bem sucedida e que tanto Hannah quanto sua mãe saíssem bem dali. Existia uma tensão muito grande. Porém, havia dado tudo certo e ambas haviam sobrevivido e estavam bem. Agora só precisavam de um tempo para se recuperar, sendo que o tempo de recuperação de Hannah era bem maior que o de sua mãe. Não pense, porém, que a vida de Hannah foi diminuída por isso. Apesar de ser pequena, ela sempre sonhou grande. Ela conseguiu um papel em um grupo de teatro e fez excursão por toda a Europa e Austrália, participando de uma belíssima peça. Além disso, ela é uma ótima dançarina de balé e de hip hop. Sua professora diz que ela é ótima e que acompanha com folga os outros dançarinos. Ela sempre se destaca apesar de ter pouco menos de 1 metro de altura. Ela até ganhou um apelido dos companheiros de dança, Tripla Ameaça. O motivo do apelido? Ela adora dançar, atuar e também cantar. Ela realmente pôde calar todos aqueles colegas de escola que antes riam de suas capacidades. Hoje em dia, Hannah Kritzek está determinada a viver uma vida plena e próspera apesar de sua terrível condição. A expectativa de vida estimada para uma pessoa com nanismo primordial é de 20 a 30 anos. Atualmente, com 25 anos, ela não se deixa abater. Ao contrário, é parte da força que a leva ao sucesso e à grandeza. Ela sabe que não tem muito tempo para aproveitar a vida, então está fazendo tudo o que pode da forma mais intensa e apaixonada possível. A família de Hannah decidiu viver cada dia com ela como se não houvesse um amanhã. Essa é sua frase favorita: viver ao máximo em 220. Esse tem sido o lema da garota desde o dia em que se tornou o membro mais amado da família Kritzek. Adotar uma criança deve ser uma das decisões mais difíceis da vida. Ao mesmo tempo em que você quer ter crianças com o mesmo sangue que você, também se lembra de que muitas estão por aí largadas, precisando de novos pais. Mas às vezes, uma história de adoção vai muito além disso e se torna quase um filme. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e conheça hoje uma incrível história. Eu acredito que grande parte do que você se tornou hoje vem do que seus pais te ensinaram, não é verdade? Nós fomos formados de acordo com o que vimos em nossa infância. Agora, imagine o que aconteceria com você se seus pais não tivessem te criado. Com certeza faria muita falta. Talvez foi pensando nisso que uma mulher chamada Sarah Kozat sempre demonstrou o sonho de ser uma mãe adotiva. Mas toda a luta dela para formar uma família que poderia acolher alguém que precisasse de um lar começou 7 anos antes de conseguir finalmente adotar alguém. Tudo teve início quando Sarah conheceu seu futuro marido, chamado Stuart. Logo no primeiro encontro, ela já deixou claro seu sonho de adotar uma criança. Pode até parecer estranho, bem no início de um relacionamento, quando mal conhece a outra pessoa direito, já falar logo de cara que pretende adotar uma criança. Porém, como isso era realmente algo importante para Sarah, ela não conseguiu se conter e falou o tempo todo sobre isso. Ao invés de achar estranho, na verdade Stuart gostou muito da ideia, e a partir daí, os dois começaram a compartilhar esse sonho juntos. E logo no seu primeiro encontro, já decidiram que adotariam um filho. Parecia que os dois realmente tinham sido feitos um para o outro. Pouco tempo depois desse primeiro encontro atípico, eles se apaixonaram e se casaram. E a primeira coisa que fizeram, lógico que depois da lua de mel, foi começar a planejar sua jornada para se tornarem pais adotivos. Uma coisa que decidiram logo de cara foi que adotariam uma criança pequena. Afinal de contas, Sarah tinha apenas 23 anos,
Por isso, adotar uma criança mais velha, como um pré-adolescente, exigiria dela uma maturidade e experiência que talvez ainda não tivesse. Assim, decidiram ajudar algumas crianças, mesmo que por um tempo determinado. Por isso, a primeira tarefa deles seria cuidar de um bebê de 3 anos chamado Michael, por apenas um final de semana. Mas eles acabaram gostando tanto dessa criança e de finalmente estar quase realizando por completo seu sonho, que ficaram com Michael por uma semana inteira. E parecia que eles estavam realmente se ligando àquela criança, quase como se Michael tivesse conquistado o coração deles nesses poucos dias que estiveram juntos. Por isso era difícil pensar que ele teria que ir embora. Assim, foram deixando-o ficar em sua casa. Sarah tem um blog chamado Ame o que Importa. E lá ela escreveu o seguinte: aquele final de semana se transformou em uma semana, aquela semana em meses, aqueles meses em anos. Ou seja, eles realmente estavam a um passo de conquistar seu sonho de ter uma família e adotar uma criança para fazer parte dela. Mas algo inesperado aconteceu e mudou totalmente o que eles pensavam sobre a adoção. Eles receberam uma visita totalmente inesperada do irmão mais velho de Michael, uma criança de 10 anos chamada Deshaun. Quando os dois irmãos se encontraram, algo incrível e de cortar o coração aconteceu. Os dois simplesmente ficaram abraçados por vários minutos, como se não aguentasse mais de tanta saudade. Depois de ver isso, Sarah e Stuart, comovidos com aquela cena chocante, estavam certos de que tinham que fazer algo para manter aqueles dois irmãos próximos um do outro. Afinal, o que adiantaria criar um novo lar se para isso tivessem que desfazer a família daqueles dois? Assim, Sarah e Stuart tiveram que mudar seus planos e fazer a única coisa que podiam para não os separar novamente. Decidiram adotar permanentemente os dois. Mas não pense que seria algo fácil. Na verdade, teriam que enfrentar muitos desafios para conseguir realizar essa boa ação. Além dos custos que dobrariam de valor com outra criança em casa, teriam que lidar agora com outro tipo de criança. Afinal, Deshaun era bem mais velho que seu irmão, e a diferença entre ele e Sarah era de apenas 13 anos. E como mencionamos no início, o plano daquele casal era de adotar apenas crianças pequenas. Com certeza seria um grande desafio para eles, mas bastou conversar um pouco com o garoto e começar a conhecê-lo melhor para verem que eles realmente estavam tomando a decisão certa. Assim, os dois estavam completamente prontos e decididos a enfrentar juntos qualquer problema que viesse para que conseguissem manter aqueles dois irmãos juntos. Mas para realizar seu sonho completamente, eles teriam que adotá-los permanentemente. Assim, depois de um ano juntos, resolveram criar um pedido formal à justiça para que pudessem ser oficialmente os pais daquelas duas crianças. Mas isso não seria nem um pouco fácil. Adotar uma criança só já é extremamente difícil. Imagine então tentar adotar duas ao mesmo tempo. Na verdade, o que definiu a situação dessa família foi uma declaração surpreendente vinda de Deshaun na frente de todos no tribunal. Apesar de todos os esforços de Sarah e Stuart, essa história toda foi só se resolver após alguns longos anos cheios de burocracias. Exatamente no dia 18 de agosto de 2018, eles descobriram se todo esse esforço de anos seria recompensado e se finalmente conseguiriam realizar o sonho de suas vidas. Em um tribunal estavam juntos Michael, Deshaun, Sarah e Stuart, todos unidos para ouvir a ótima notícia. Eles finalmente podiam ser oficialmente uma família de verdade. Agora Sarah e Stuart eram verdadeiramente pais daquelas duas crianças. É fácil imaginar o quanto todos eles devem ter ficado felizes e emocionados com o ótimo resultado de todos esses anos de luta. Mas o que realmente impactou a todos foi a surpreendente declaração de Deshaun no tribunal. Felizmente, alguém conseguiu gravar tudo o que aconteceu nesse dia, tanto o veredito do juiz como, inclusive, o breve discurso de Deshaun. A gravação mostra o juiz perguntando: "Vocês acham que todos concordam que essa adoção deve seguir adiante?" Em geral, quando os juízes dizem isso, ninguém espera que alguém responda algo. É mais ou menos o que acontece num casamento, quando dizem: "Se alguém se opõe a esse matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre." Nós só esperamos calados para que a cerimônia continue acontecendo, não é? Bom, era isso que esperavam que aconteceria naquela ocasião, mas Deshaun tinha algo importante para dizer.
que simplesmente não podia deixar de falar e que com certeza seria algo que surpreenderia a todos. Do nada, Deshaun falou bem alto para que todos ali pudessem ouvir. Sim, todos eles nos amam. Claro que por ser algo tão inesperado, várias pessoas ao redor riram e algumas até começaram a chorar de felicidade. Deshaun ainda continuou dizendo: nós os amamos. Toda a nossa família é a melhor coisa que já tivemos. Estou feliz por ter essas pessoas na minha vida. Estou feliz por ser o filho deles. Eles são a melhor coisa que eu já tive. Você tem que concordar que é uma declaração extremamente comovente. Imagine a alegria que Sarah e Stuart, que há anos tinham esse sonho e lutavam por ele, devem ter sentido nesse momento. Aquela ocasião já seria muito bonita apenas por ser a realização de um sonho tão nobre daquele casal. Mas essa declaração de Deshaun, com certeza, foi a cereja do bolo. Eu acho que deixou bem claro como duas pessoas bem intencionadas e determinadas podem realmente fazer a diferença na vida de crianças abandonadas e sozinhas. Realmente deve ter sido muito compensador para aquele casal ouvir isso. Para pôr um fim nessa história de adoção, assim que se tornaram oficialmente pais dessas crianças, todos foram juntos registrar seus novos nomes, para assim entrarem de vez na família de Sarah e Stuart. Esse foi o início de uma bela família que com certeza continua ajudando outras crianças necessitadas. Afinal, mesmo após a adoção, Stuart e Sarah continuam ajudando outros, ainda mais agora que contam com o apoio de seus novos filhos.